Você está atrasado em algo que eu já comecei. Enquanto você pondera, eu movo. Enquanto você hesita, o Espírito Santo já está agindo. Não é uma proposta, é um fato. Eu liberei direções, posicionei pessoas, abri portas e você ainda está esperando por um sinal que já foi dado. Eu não trabalho na sua agenda. Eu sou o Senhor do tempo e o tempo do Espírito não espera por conveniências humanas. Quando eu digo vai, não é um convite, é uma convocação divina. E a sua resposta não muda o avanço do meu plano. Apenas define se você será parte dele ou espectador do que eu farei com quem obedece sem atraso. Quem tem ouvidos para ouvir, já entendeu que este não é apenas mais um vídeo, mas uma convocação direta do céu. Fique até o fim, porque há instruções espirituais liberadas neste momento. E não são sugestões, são verdades eternas. Curta, compartilhe, manifeste sua fé nos comentários, mas acima de tudo, ouça com espírito submisso. Você está sendo chamado à responsabilidade que vem com a revelação. O que você sabe já é suficiente para dar o próximo passo. Não é falta de resposta, é falta de movimento. O céu não se dobra ao ritmo da sua indecisão. O Espírito Santo está esperando, mas não para sempre. Não confunda a paciência divina com a aceitação da sua demora. Há uma diferença entre tempo de preparação e tempo de resistência disfarçada de prudência. Muitos querem maturidade, mas recusam movimento. Querem revelação, mas evitam obediência. O Espírito já soprou, já guiou, já indicou. Agora, é você que precisa sair do ponto de observação e entrar no campo de decisão. Quando foi que a sua sensatez se tornou desculpa para ignorar o comando do alto? Você ora por direção, mas quando ela chega, espera por confirmação. Você clama por mudança, mas quando o céu inicia, você pede mais tempo. O que mais precisa acontecer para você reconhecer que não é sobre conforto, é sobre submissão? Você não precisa sentir, precisa obedecer. Não se trata de emoção, mas de missão. O Espírito Santo não negocia com incertezas. Ele guia com precisão, mas exige rendição. E rendição tem hora, tem estação, tem cadência. Não são todos os momentos que retornam. Há chamados que têm prazo e oportunidades que se fecham quando a fé atrasa. E se o tempo que você está esperando for exatamente o tempo que você está perdendo? O mover de Deus é contínuo. Sua hesitação não o interrompe, mas o afasta. Está pronto ou confortável? Porque dificilmente será os dois. Quantos ambientes já foram preparados e você ainda recua? Quantas portas já foram destrancadas, mas você permanece analisando as maçanetas? Você ora por provisão, mas ignora o passo de fé. Clama por milagres, mas contesta o método. E o Espírito observa, não como quem espera eternamente, mas como quem analisa a disposição do servo em responder ao som da trombeta. Você sabe o que fazer. Você conhece a palavra. Não falta luz, falta atitude. Não falta promessa, falta resposta. E o que está em risco não é apenas seu futuro, mas o testemunho que você deixará nos corações que te observam em silêncio. Há gerações ligadas à sua decisão. Há atmosferas espirituais que só serão alinhadas quando você sair da inércia. O Espírito Santo não é um visitante, ele é Senhor. E onde o Senhor fala, os servos se movem. Mas você aprendeu a ouvir como quem avalia, não como quem obedece. A familiaridade com a voz do céu te adormeceu. O sagrado virou rotineiro. O chamado se diluiu no barulho das rotinas. Mas eu, o Senhor, interrompo sua distração hoje com uma voz que não se discute, não atrase. O Espírito Santo espera, mas não adula. Ele guia os que se movem. Ele unge os que se rendem. Ele usa os que obedecem no tempo certo, e o tempo certo é agora.
Você já percebeu o quanto a sua vida desacelerou desde que parou de seguir as instruções divinas com prontidão? Já notou quantas decisões foram empurradas por medo e não por discernimento? O Espírito não está em silêncio, está aguardando sua rendição completa. Não de palavra, mas de prática. O que te impede de seguir adiante não é confusão, é conforto disfarçado de prudência. A fé exige movimento antes da visibilidade. O próximo passo está claro. O que falta é coragem para não pedir mais sinais. Porque quando a ordem é clara, pedir sinais se torna desobediência. Você foi separado para responder com prontidão, não para negociar cada direção. A unção que repousa sobre você é ativada pelo passo, não pela espera. E há lugares que você não alcançou ainda, porque está esperando tudo se alinhar antes de começar. Mas quem carrega o Espírito Santo dentro de si, não espera pelo ambiente. Ele transforma o ambiente com a presença que carrega. Se o céu mandou andar, o chão se forma enquanto você pisa. Se o Espírito mandou falar, as palavras virão enquanto você abrir a boca. Mas a sua hesitação está apagando a intensidade do fogo que foi aceso dentro de você. Você pediu avivamento, mas está recusando o fogo do início. Quer frutos sem plantio, quer colheita sem exposição, mas o Espírito Santo não sopra onde há resistência. Ele flui onde há entrega. E há regiões do seu coração que precisam ser quebradas para que a obediência seja pura, não condicionada. A lentidão espiritual não é característica de quem teme a Deus, é sinal de quem teme perder o controle. E eu não divido governo. Onde o Espírito reina, a carne se cala. Onde o comando é obedecido, o milagre se torna inevitável. Você já tem as respostas que pediu. Agora, o céu aguarda a sua ação. Chegou o tempo de se posicionar como quem carrega o nome do Deus vivo. Não como quem analisa, mas como quem marcha. A demora revela o que você teme mais, errar ou obedecer sem controle. Porque a fé que impressiona o céu não é a que compreende tudo. É a que responde mesmo no escuro. E nesse momento, a sua resposta define o seu território espiritual. Não espere pela certeza dos homens para obedecer à voz do Espírito. O Espírito não fala para ser discutido, fala para ser seguido. Hoje, o Senhor confronta a sua passividade com a santidade da direção já revelada. Não é hora de ajustar detalhes, é hora de responder com urgência. O mover já começou, a atmosfera já mudou. A graça já foi liberada, e você está sendo convocado a não perder o ritmo do Espírito, porque ele não para esperar quem insiste em controlar o processo. Ele conduz os que soltam o que têm para receber o que ele quer derramar. E o que está por vir depende da coragem que você terá de obedecer agora, sem mais escusas, sem mais atrasos. O Espírito Santo espera, mas ele não será detido. Você escolhe, parte ou plateia. É como uma corrente que foi quebrada pela lentidão espiritual de quem deveria ser ponte e não barreira. Quando você atrasa, alguém sofre. Quando você se cala, alguém se confunde. Quando você ignora o toque do Espírito, um ciclo fica incompleto. Deus não te escolheu para apenas entender, mas para obedecer. E há pessoas em sua volta que estão observando, não o que você diz, mas o que você faz com aquilo que já sabe. A sua obediência pode ser a resposta silenciosa que transforma uma atmosfera inteira. Você não precisa de outra confirmação, precisa de postura. A fé que move o coração de Deus é aquela que se expressa em atitudes simples, diárias, práticas. É aquele sim sem ruído, aquela decisão tomada em silêncio, aquele passo que ninguém aplaude, mas o céu reconhece. Quando o Espírito Santo encontra alguém que responde no tempo certo, ele acelera processos que pareciam travados. Porque o céu não precisa de estruturas perfeitas, mas de corações disponíveis.
Muitos ainda estão esperando o momento ideal, mas quem conhece o Espírito sabe que ele trabalha no invisível. A obediência desbloqueia o sobrenatural. E o que você chama de espera, Deus chama de resistência. O Espírito já está operando, já está limpando caminhos, restaurando alianças, preparando novas estações. E tudo que falta é você sair da margem da indecisão e mergulhar de vez na direção que já foi liberada sobre sua vida. Você sente que chegou em um ponto em que não dá mais para empurrar decisões com a barriga espiritual. Chega uma hora em que até o silêncio se torna desobediência e o Espírito Santo está sussurrando com clareza dentro de você. Eu já falei, agora ande. Não há paz fora da obediência. Não há descanso enquanto você resiste. O cansaço que te acompanha não é falta de energia, é excesso de controle. Você quer garantir tudo antes de responder, mas a fé verdadeira caminha quando ainda não há sinais. Se essa palavra está falando contigo, escreve aqui nos comentários: Senhor, eu andarei na tua direção. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. A ordem divina não foi para entender, foi para obedecer. A clareza não vem antes do passo, ela vem depois. É no movimento que o Espírito revela, é no risco que ele confirma, é no abandono do controle que ele se manifesta. Muitos ainda estão tentando controlar o que foi feito para ser entregue, mas o Espírito Santo não opera em ambientes de resistência passiva. Ele flui onde há rendição total. E rendição não é apenas dizer sim, é não olhar para trás depois de ter dito. Você sabe onde deveria estar e você sabe que não está. Isso é mais do que consciência espiritual, é responsabilidade. A fé amadurece quando você entende que não é mais sobre o que você sente, mas sobre o que você foi convocado a cumprir. Existe um céu inteiro esperando sua obediência para liberar o que está retido. O Espírito Santo não é limitado pela sua lentidão, mas ele pode redirecionar o propósito se você continuar estagnado. E não há dor maior do que ver outro ocupando um espaço que foi desenhado para você. Você não foi chamado para ser espectador da vontade de Deus na vida dos outros. Há dons em você que só se manifestam quando você se move. Há unções que só se revelam em campo, não na arquibancada. E enquanto você se convence de que ainda não é o tempo, o Espírito já está operando em outras direções. Deus não espera por conveniência. Ele responde à fé que se arrisca. E essa fé precisa ser visível, tangível, real. A fé que você pratica, não a que você declara. Quantas vezes você já sentiu que estava atrasado, mesmo sem saber o porquê? É o Espírito te alertando, não para te culpar, mas para te alinhar. Ele não acusa, ele desperta, ele não pressiona, ele convida, mas é um convite urgente. Porque quanto mais você ignora, mais você se distancia da rota original. A misericórdia de Deus é eterna, mas a obediência precisa ser no tempo certo. Obedecer depois do tempo é corrigir o erro. Mas obedecer no tempo é viver o propósito completo. Não espere que tudo faça sentido para então se mover. Porque o Espírito Santo não é obrigado a explicar o que já mandou você cumprir. O que vem depois da obediência só será revelado depois da ação. O reino espiritual se move por resposta, não por análise. E você precisa escolher se vai continuar sendo um analista espiritual ou um executor da vontade divina. São os que obedecem, que testemunham milagres. São os que respondem, que ativam atmosferas celestiais. Pare de esperar que os outros validem o que Deus já confirmou dentro de você. A unção que te cobre não depende da opinião alheia. O Espírito Santo já te equipou, já te ensinou, já te fortaleceu. O que falta é sua decisão.
E nenhuma oração substitui a obediência, nenhum jejum substitui a resposta, nenhuma lágrima substitui o passo. Deus honra movimento, não apenas emoção. O céu não se move por desespero, mas por fé em ação. Se você está entendendo o chamado de hoje, comente: eu não atrasarei mais, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13. A partir do momento em que você entender que o Espírito não força, mas guia, tudo muda. Ele não grita, mas instrui. E você tem escutado, mas não tem respondido. Não por rebeldia, mas por medo. Só que o medo que paralisa é inimigo da fé que ativa. Ou você alimenta um ou o outro, e a escolha é diária. Quem anda com o Espírito precisa calar a voz interna do controle e ativar a confiança invisível que move montanhas antes mesmo delas se moverem. Você já perdeu momentos demais esperando por uma confirmação emocional. Mas a fé madura anda com convicção, e a convicção nasce da obediência, não da segurança. Muitos confundem paz com ausência de risco, mas a verdadeira paz vem depois da entrega. E se você obedecer hoje, a paz virá como um rio. Mas se continuar esperando por tranquilidade para agir, a inquietação vai te acompanhar em silêncio. O Espírito Santo espera, mas não se molda ao seu ritmo. Seu chamado não pode ser desacelerado por sentimentos passageiros. Há realidades espirituais que só se desbloqueiam quando você age como quem crê, não como quem ainda avalia. A fé de verdade é desconfortável, mas é nesse desconforto que o céu libera seu favor. Deus está levantando pessoas que obedecem sem aplauso, que andam sem mapa, que respondem sem manual. E você sabe que esse é o seu lugar, porque você não nasceu para viver aquém do que Deus já colocou em movimento por sua causa. O Espírito já está soprando novas instruções sobre a sua casa, seu ambiente, sua missão. Não ignore os pequenos empurrões espirituais. São eles que te alinham com o plano maior. A obediência de hoje constrói a colheita de amanhã. E cada vez que você resiste, está adiando respostas que foram colocadas em sua trajetória para destravar não apenas sua vida, mas vidas ao redor. Quando você se move, o céu se manifesta. Quando você responde, a graça transborda. Sua história espiritual não é sobre sentimentos, é sobre fidelidade. E fidelidade é comprovada no tempo. Deus está chamando você para um nível onde não existe espaço para desculpas, onde a resposta precisa ser mais forte que o medo, mais firme que a dúvida. E mesmo que ninguém veja, mesmo que não tenha holofotes, o Espírito vê. Ele está observando quem está pronto para obedecer em silêncio, avançar em secreto, confiar mesmo sem plateia. Você sabe o que tem que fazer. Agora só falta fazer. O Espírito já entregou. A presença dele já te envolveu. Agora é hora de responder com toda a sua vida, com sua entrega total. Não se trata de mudar o mundo em um dia, mas de parar de atrasar o que Deus já iniciou. A urgência não está no tempo humano, mas na movimentação espiritual. O céu está ativo, e quando o céu se move, não dá para ficar parado. Há pessoas que estão presas em ciclos porque você ainda não ocupou seu lugar. Há palavras que só serão ouvidas quando você abrir a boca. Há curas que só serão ativadas quando você chegar. E há promessas que só se materializam quando você diz: sim, Senhor, eis-me aqui. A sua presença em certos lugares não é opcional, é estratégica. E o atraso espiritual te desconecta do fluxo da graça. Mas a boa notícia é, você ainda pode voltar ao compasso do Espírito. Basta obedecer. Deus não trabalha com pressa, mas exige prontidão. A prontidão espiritual revela maturidade. E maturidade espiritual se manifesta quando você decide seguir, mesmo quando não é conveniente.
O Espírito Santo está formando dentro de você um perfil de servo que não questiona cada ordem, mas se levanta, ajusta os ombros e vai. Porque o reino de Deus não é teoria, é prática. E quem pratica, vive o que está escrito. Quem obedece, vê o sobrenatural se tornar cotidiano. Há algo dentro de você que reconhece quando o céu está convocando. Não é sentimento, é consciência. É como uma pressão silenciosa, um empurrão gentil, mas firme. Você sabe que continuar adiando é perigoso. Não porque Deus vai te punir, mas porque você pode perder o que só existe dentro de um tempo específico. O Espírito espera sim, mas ele é movimento, não estagnação. E quem quer andar com ele precisa entender o ritmo do céu. A obediência fora do tempo não tem o mesmo peso. A presença de Deus está onde há resposta. Você pode sentir paz, pode sentir conforto, mas o mover só acontece quando há entrega. O que você está esperando para obedecer já está preparado para acontecer, mas a chave que falta é a sua atitude. A fé nunca foi sobre passividade, sempre foi sobre ação, mesmo diante da dúvida, mesmo sem garantias, mesmo que doa. A fé real anda no escuro porque confia na luz que virá. E o Espírito está te ensinando a andar, não a estagnar. Não é sobre fazer tudo certo, é sobre fazer o que é certo no tempo certo. Deus está chamando você para um posicionamento que custará explicações, que exigirá coragem e que talvez tire o conforto de onde você se acomodou. Mas não se cresce onde se acomoda. O crescimento espiritual nasce do atrito entre a vontade da carne e a ordem do Espírito. E esse atrito é o lugar onde a glória de Deus se revela em quem decide dizer sim, mesmo tremendo. A maturidade espiritual começa quando você percebe que Deus não se adapta ao seu ritmo. Ele é soberano, ele comanda. E ao invés de perguntar por que ainda não aconteceu, talvez você devesse perguntar: por que eu ainda não obedeci? Quantas instruções foram adiadas? Quantas direções foram substituídas por desculpas? E o Espírito continua falando: não atrase, eu estou pronto. E se você quiser ver o que está preparado, precisará sair do controle. Se essa palavra está te despertando agora, escreve nos comentários: Senhor, não quero mais atrasar tua vontade. Mas sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1:22. Há pessoas que só irão romper depois que você tomar a posição que já é sua. Há atmosferas que só vão se alinhar quando você entrar nelas, carregando o que Deus te confiou. Sua demora não está afetando apenas você, mas os ciclos que foram conectados ao seu chamado. Há lugares onde você é a resposta, mas está ausente. Há momentos em que sua voz era para trazer direção, mas seu silêncio prevaleceu. Deus está dizendo: volte ao ritmo que eu estabeleci. O atraso não é apenas cronológico, ele é espiritual. Quando você recua, o inferno avança. Quando você hesita, o medo se fortalece. Mas quando você obedece, o céu se manifesta. A sua resposta destrava coisas que você nem imagina. E por mais que pareça pequeno, o passo que você está evitando pode ser o início de um caminho que mudará gerações. O Espírito Santo não pede movimentos perfeitos, ele honra movimentos sinceros. Ele valoriza disposição. Você está tentando prever tudo antes de obedecer. Mas a unção só flui quando você se alinha com o tempo de Deus. Cada segundo de hesitação é uma oportunidade espiritual que se afasta. O céu está preparado. Mas o céu só se move onde há concordância. E sua concordância precisa ser com atos, não só com palavras. Porque os céus se abrem quando a obediência se materializa. Não quando você sente vontade, mas quando você decide. A obediência não depende de conforto, mas de convicção.
E se você quer andar com o Espírito, precisa aprender a confiar mesmo quando não entende. O Espírito Santo não é lógico, ele é divino. E o que ele está construindo em você não pode ser explicado com fórmulas humanas. É por isso que ele exige fé antes de tudo. Fé que anda, fé que responde, fé que não negocia com o medo, fé que decide obedecer, mesmo sem aplaudidores, mesmo sem segurança. Deus está separando você de distrações, de ambientes que adormeceram seu espírito, de pessoas que retardaram sua entrega. E não é castigo, é correção de rota. Ele sabe onde você precisa chegar. E se for necessário cortar vínculos, ele vai cortar. Se for necessário gerar desconforto, ele vai gerar. Porque o Espírito Santo está mais interessado na sua formação do que na sua acomodação. Ele não quer te fazer sentir bem. Ele quer te fazer cumprir o que foi designado. Não tenha medo de perder o que foi construído fora do tempo. Tudo o que foi erguido longe da direção de Deus precisa cair para que o novo se estabeleça. E isso, por mais que pareça dor, é libertação. Quando você entrega o controle, você descobre o favor. Quando você solta o plano, você encontra o propósito. E o Espírito Santo só opera no ambiente onde a vontade de Deus é maior que a vontade pessoal. Onde o seja feita a tua vontade não é frase, mas estilo de vida. Você foi moldado para obedecer, não para adiar. Há uma urgência espiritual que queima dentro de você. Não é a ansiedade, é o Espírito te chamando de volta para a rota da prontidão. A rota dos que não negociam o tempo, dos que se levantam mesmo quando o mundo manda esperar, dos que não consultam a lógica para dizer: eis-me aqui. Essa é a rota dos que não atrasam, dos que vivem alinhados, dos que carregam o fogo do agora, não do depois. Se você está decidido a andar no tempo do Espírito, comenta aqui: o tempo é agora, eu me movo com Deus. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Isaías 1:19. Deus está levantando pessoas que não mais se atrasarão, que entenderam que o medo é uma mentira disfarçada de sabedoria, que discernem quando é prudência e quando é resistência. E você é um desses. O chamado não é para os perfeitos, é para os prontos. E prontidão não significa ausência de dúvidas, significa presença de fé. Uma fé que age, que responde, que avança. Você não foi criado para sobreviver na margem. O Espírito Santo quer te levar ao centro da vontade de Deus. E esse centro exige coragem. Coragem para deixar o velho, coragem para assumir o novo. Coragem para não olhar mais para trás. Você já entendeu o que precisa ser feito. Agora é hora de fazer. Não há tempo para desculpas. O céu está ativo e você precisa estar também. Não deixe para amanhã a resposta que o céu está esperando hoje. Esse atraso tem um custo. E o maior deles é perder o privilégio de viver o agora de Deus. Não viva de lembranças de um chamado que você ainda não respondeu. Viva de decisões que agradam ao Espírito. Seja movido por um senso santo de urgência. Porque o Espírito espera, mas não espera para sempre. Você tem um papel nesse tempo. Há uma geração esperando por sua voz. Há territórios esperando por seus pés. Há portas que só abrirão quando você chegar. E não é por mérito, é por obediência. Deus já separou. O Espírito já está agindo. Falta apenas a sua resposta. Uma resposta simples, mas decisiva. Uma entrega honesta. Uma disposição que muda tudo. Você é parte de algo maior do que imagina. Mas só acessa essa dimensão quem anda no tempo certo. O Espírito Santo está colocando em suas mãos mais do que você pediu. Mas ele exige que você confie além do que entende. Que você obedeça mesmo quando não vê. Que você ande mesmo quando teme. Porque é nesse movimento que o sobrenatural se revela. O atraso enfraquece sua percepção espiritual.
Você começa a duvidar do que ouviu, a reavaliar o que já foi confirmado, a retroceder no que já estava pronto. Por isso, o Espírito te chama de volta, para que você alinhe sua escuta, para que você não se perca entre tantas vozes, para que a sua voz seja a mais alta e a mais obedecida, porque é dela que depende tudo o que virá. Não deixe o agora de Deus escapar por causa do seu depois. Não há vitória onde há atraso, e não há promessa cumprida sem obediência constante. A constância que o Espírito pede não é perfeição, é disposição diária, é dizer sim de novo, é levantar mais uma vez, é obedecer mesmo quando ninguém vê, porque a obediência secreta constrói resultados eternos. Você está no tempo exato de recomeçar, de alinhar, de andar na velocidade do Espírito. E essa velocidade não tem a ver com pressa, tem a ver com prontidão. Quem está pronto vai, quem confia obedece, quem se move vê, e quem vê jamais volta ao mesmo lugar. Porque quando o Espírito guia, a alma encontra descanso e o propósito encontra expressão. O tempo é agora, não atrase mais. Chega um momento na jornada espiritual em que hesitar se torna desobediência silenciosa. A fé foi dada para ser usada em movimento. O Espírito Santo não caminha com os que apenas ouvem, mas com os que ouvem e fazem. Você tem tudo o que precisa para dar o próximo passo. A palavra já foi liberada. A instrução já foi entregue. E agora, o que está faltando não é clareza, é resposta. Uma resposta firme, não verbal. Uma entrega que se vê, não apenas se diz. A sua resistência não é falta de entendimento, é excesso de controle. Você está tentando moldar o plano de Deus ao seu tempo, mas ele não se ajusta. Ele é soberano. Ele não se adapta. Ele transforma. E se você não se alinhar, vai acabar assistindo àquilo que era para viver. O Espírito Santo não negocia com a procrastinação. Ele a confronta, porque sabe que onde há atraso, há distorção. E onde há distorção, há perda de propósito. Você foi projetado para corresponder ao sopro do Espírito, não para interromper o fluxo. E quando você segura o que era para ser liberado, o que era bênção, se torna peso. Não porque Deus queira te punir, mas porque tudo fora do tempo se torna mais difícil. Há um ritmo na obediência que alinha tudo: família, missão, decisões, vida interior. Quando você obedece, o caos se ordena. Quando você se rende, o invisível começa a cooperar com você. Deus não está em silêncio. Você é que está resistindo demais. E essa resistência tem atrasado respostas, minado sua paz e gerado desgaste. O Espírito não está distante. Ele está aguardando. E há um limite para essa espera. Não porque ele se canse, mas porque há um propósito maior que não pode ser interrompido. Se você continuar hesitando, será substituído. Não por castigo, mas porque o plano é maior do que a sua insegurança. A decisão está em suas mãos, mas não por muito tempo. O tempo espiritual é dinâmico. Quando você demora demais para responder, o ciclo se fecha. E se fecha sem você. Isso não é medo. É alerta. O Espírito Santo ama, mas também corrige. Ele chama com voz doce, mas confronta com força. E essa mensagem chegou para lembrar: você está sendo chamado para alinhar o passo. Não depois, agora. Se essa palavra está confirmando o que você sente, digita nos comentários: Senhor, eu estou pronto para te obedecer. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3,15. Você não foi feito para viver na margem do propósito. O Espírito te capacitou com dons específicos, com visão clara, com experiências que moldaram seu interior. Nada foi em vão, mas tudo isso exige resposta. Você não foi moldado apenas para sobreviver, mas para liberar o que carrega. O mundo espiritual responde a quem se posiciona. E você sabe que chegou a hora de parar de fugir e começar a andar na direção que já foi indicada.
O seu chamado não espera por um momento ideal. Ele se cumpre no terreno da obediência. Enquanto você espera as condições melhorarem, Deus está pedindo apenas que você diga sim, não com os lábios, mas com atitudes. O tempo da superficialidade acabou. Chegou a hora de romper com as desculpas que você mesmo alimentou. O Espírito Santo quer seu coração inteiro, não dividido. Ele quer sua agenda rendida, não negociada. Você sabe que tem algo a entregar e sabe que está segurando. Pode parecer pequeno, mas cada semente retida é uma árvore que não nasceu. Cada passo adiado é uma rota que não se abriu. E se você quer ver frutificação, precisa começar pela obediência. A unção que está sobre você não é ornamental, ela é funcional. Foi dada para ser liberada, não guardada. Deus te entregou algo e agora espera que você use. Não olhe mais para os lados. A comparação te paralisa. O chamado de outros não é sua medida. O Espírito não opera por padrão. Ele se move por relacionamento, e no seu relacionamento com Ele, a expectativa é clara. Movimento. É hora de tirar o peso do "e se" e andar sobre as águas da confiança, porque o que Ele preparou já está em movimento. E quanto mais você demora, mais distante você fica daquilo que já foi liberado. Obedecer ao Espírito é mais do que um ato, é um estilo de vida. É caminhar mesmo quando não há trilhas visíveis. É permanecer mesmo quando todos recuam. É dizer sim quando tudo dentro de você quer esperar mais. Mas cada sim que você der, alinha o céu com a terra. Cada passo de obediência resgata territórios que o medo tentou dominar. Deus está restaurando sua capacidade de obedecer com prontidão. Você está mais perto do que imagina. Mas a diferença entre o quase e o cumprimento está em um passo. E esse passo é sua decisão. O Espírito já se manifestou, já confirmou, já falou. E agora Ele espera que você se levante. Não amanhã, agora. Não com certezas, mas com fé. Porque quando você se move, o céu coopera. A terra responde, o favor se abre. Tudo o que está travado começa a fluir. O Espírito não opera com quem duvida o tempo todo. Ele age onde há fé constante. Não fé emocional, mas fé racional. Fé que escolhe obedecer todos os dias. Fé que entende que obedecer é mais importante do que entender. Fé que diz, mesmo sem respostas, eu vou. Mesmo sem garantias, eu sigo. Mesmo sem ver, eu creio. E Deus está te chamando para esse nível. Se essa é a sua decisão, escreve agora nos comentários. Eu me rendo ao tempo de Deus, e o Senhor te guiará continuamente. Fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Isaías 58:11. O tempo de justificar acabou. Deus já te perdoou, já te curou, já te limpou. Agora Ele te chama. E a sua resposta mostrará se você está pronto para ir além das palavras, porque o céu não responde a promessas vazias, mas a atitudes sinceras. A obediência é a chave, e você já está diante da porta. O que te impede de abrir? Não deixe que o medo de perder te roube o privilégio de viver o que só os obedientes experimentam. Você não precisa mais de garantias, você precisa de fé. E a fé começa onde as explicações terminam. Deus te trouxe até aqui para dizer, eu confiei em você, agora confie em mim. Ande, libere, sirva, fale, mude, obedeça, porque quando você diz sim, o Espírito assume o resto. Não tenha medo do que vem, tema apenas o que pode ser perdido por não obedecer, porque o maior risco está em permanecer onde Deus já não está mais. Essa é a hora de assumir sua posição. Não como quem busca reconhecimento, mas como quem carrega um fardo santo de responsabilidade espiritual. Você não pode mais se esconder. Não pode mais se calar. Não pode mais esperar que alguém vá no seu lugar. Você é a pessoa que Deus escolheu para este tempo, para este espaço, para essa missão.
E tudo que Ele espera é a sua resposta sincera. Cada minuto que passa sem sua resposta enfraquece a conexão com aquilo que já está acontecendo. Porque o mover de Deus é como um rio. Ele flui, ele segue. E quem fica parado, fica para trás. Mas quem mergulha é levado pela correnteza da graça. Não tenha medo de sair do chão. Não tenha medo de perder o controle. O Espírito Santo vai te conduzir para onde você nunca pensou estar, se você apenas confiar. Você foi feito para mais. O Espírito já revelou isso. E agora chegou o momento de agir como quem crê nessa verdade. Nada mais de esperar pelo momento ideal. A fé transforma o hoje no tempo certo. O Espírito transforma o simples em extraordinário, mas isso só acontece quando você sai do lugar e responde. Essa resposta muda tudo. Ela quebra ciclos, abre caminhos, traz cura, liberta, restaura. Deus está te dando a oportunidade de alinhar, de corrigir o passo, de reencontrar a rota. Não é tarde demais, mas também não é cedo demais. É agora, exatamente agora, porque quem obedece no tempo de Deus entra no favor de Deus. E esse favor não é merecido, é derramado, não é conquistado, é liberado. A sua parte é obedecer. A parte de Deus é transformar tudo. Não ignore mais os sinais. Eles não estão aí por acaso. A inquietação que você sente não é ansiedade, é o Espírito te chamando. O desconforto não é desorganização emocional, é ativação espiritual. Deus está limpando o terreno para algo novo, e esse novo começa com sua obediência. Um passo, uma decisão, uma entrega real. Esse é o tempo. A resposta é sua. Chega um ponto em que fingir que não entendeu já não funciona mais. Você sabe o que tem que fazer, sabe onde precisa estar, sabe o que precisa deixar. O Espírito não deixou dúvidas, apenas testou sua disposição. E cada dia que você demora, o ambiente espiritual ao seu redor se torna mais pesado, não porque Deus se afastou, mas porque você ainda não se posicionou. A atmosfera clama por ordem, e essa ordem começa com a sua resposta. Não é sobre correr, é sobre responder no tempo certo, e o tempo certo é agora. Há portas que não se abriram porque você ainda não se colocou na frente delas. Há promessas que não se cumpriram porque você permanece parado num ponto onde a nuvem já não está mais. O Espírito Santo quer te tirar do atraso emocional e espiritual. Ele está soprando direção clara, e a clareza que ele oferece exige responsabilidade. Não adianta continuar pedindo por mais sinais se você ignora os que já recebeu. A insistência em permanecer onde está não é sabedoria, é medo. E o medo, quando disfarçado de prudência, engana até os que têm fé. Mas o Espírito não se confunde. Ele continua chamando, continua despertando. E agora, ele te confronta com amor e verdade. Até quando você vai se esconder atrás da sua cautela? Você sabe que não nasceu para estagnar. Não há paz quando se desobedece em silêncio. E o que te inquieta hoje é a evidência de que o Espírito ainda acredita na sua entrega. Deus não move os céus por quem apenas sonha, mas por quem obedece. E a sua obediência tem valor eterno. Ela ecoa nas dimensões invisíveis. Ela atrai a manifestação. Ela honra o nome que você carrega. O problema nunca foi falta de capacidade, foi excesso de resistência. O Espírito não precisa da sua perfeição. Ele quer sua disponibilidade. Porque onde há entrega, ele aperfeiçoa. Onde há rendição, ele multiplica. E onde há obediência, ele manifesta sua glória. Você sabe disso. E mesmo assim, continuou pedindo tempo, quando Deus já tinha dito, é agora. Se essa palavra está te acordando espiritualmente, escreve nos comentários. Eu me levanto com obediência. O obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. 1 Samuel 15, 22. Não importa quantas vezes você tentou começar e parou. Hoje há um novo sopro.
Há um novo tempo. E ele não se baseia nas suas forças, mas na presença do Espírito que te sustenta. Deus sabe que você se cansou tentando ser forte sozinho. Por isso, ele não te pede mais desempenho. Ele pede rendição. Porque é na entrega que ele assume, é na renúncia que ele estabelece governo. Você chegou até aqui carregando muito peso por tentar fazer tudo sem direção. Agora, o Espírito te chama para obedecer e descansar, porque quem obedece encontra alívio. Não porque os caminhos são fáceis, mas porque são sustentados pela graça. E essa graça está disponível para quem ouve e age, para quem não apenas entende, mas se move. E você está diante dessa decisão. O céu não precisa de mais promessas suas, precisa de movimento. O Espírito não espera sua performance, espera seu sim, um sim sem garantias, um sim com fé, um sim que silencia a voz do medo. E se você der esse sim, hoje, coisas que estavam fechadas há anos se abrirão. Porque Deus se move onde há resposta, e a resposta que você precisa dar já foi semeada dentro de você. Talvez você esteja dizendo que não tem mais tempo, mas a verdade é que Deus pode redimir o tempo. Ele pode restaurar o que parecia perdido. Mas isso só acontece quando você se alinha com o tempo dele. E o tempo dele não é quando der, é quando ele chama. E ele está chamando agora. Ele está esperando a sua ação, porque a promessa já está liberada. E só falta uma coisa: sua obediência. Você não precisa entender tudo para obedecer. Basta saber quem está mandando. E o Espírito Santo não erra. Ele guia com precisão. E se ele te trouxe até aqui, é porque há um plano maior do que suas limitações. Você foi escolhido com um propósito específico, e esse propósito está atrasado. Mas ainda pode ser cumprido se você responder com fé. Não com emoção, mas com decisão. Deus quer fazer algo novo, mas não fará onde há resistência contínua. A obediência quebra ciclos. Ela rompe cadeias que você nem vê. A sua entrega tem poder, e por mais simples que pareça, um passo de obediência pode mudar toda a sua rota. Porque Deus trabalha com quem está disposto. E disposição espiritual se manifesta quando você diz: chega de atrasos, chega de desculpas, eis-me aqui. O Espírito Santo está reconstruindo sua sensibilidade. Você não está aqui por acaso. Esta palavra é uma intercessão divina para ativar o que está adormecido. Você sabe que tem algo grande para viver e sabe que o tempo é agora. Nada mais de adiar decisões, nada mais de espiritualizar atrasos, nada mais de empurrar aquilo que Deus mandou você enfrentar. Sua resposta muda tudo. Se você crê nessa restauração, digita nos comentários: eu ando na velocidade do Espírito. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Talvez você sinta que já falhou demais para ainda ter chance. Mas a verdade é que enquanto há fôlego, há propósito. Deus não revoga o que plantou. Ele apenas espera que você volte. E não volte pedindo tempo, mas oferecendo obediência. O Espírito não precisa de muito para começar. Basta uma porta aberta. Basta um coração que diga: sim, eu quero viver o que foi planejado. Esse é o tempo de redirecionamento. E quem se reposiciona experimenta realinhamento. Há coisas que voltarão a funcionar quando você voltar a obedecer. Há conexões que serão restauradas. Há ambientes que voltarão a florescer. Tudo isso depende da sua resposta. Não espere mais. A urgência do céu está sobre você. E você sente isso, porque seu espírito está sendo chamado. A presença do Espírito é suave, mas jamais passiva. Ela te confronta para te curar. Ela te expõe para te alinhar. Ela te puxa para fora da zona de conforto. E você precisa decidir se quer continuar administrando sua vida ou se quer entregar o controle total.
O Espírito só guia quem se entrega, e essa entrega tem que ser completa, não com reservas, não com ressalvas, com inteireza. Você tem caminhado por conta própria por tempo demais, e mesmo com todos os seus esforços, sabe que algo ainda está fora do lugar. Esse desalinho espiritual não se resolve com mais performance, se resolve com obediência, com aquele passo simples e profundo que muda tudo, que ativa o céu, que convida o Espírito a governar, que transforma a espera em cumprimento. Agora é a hora de parar de medir as consequências da obediência e começar a considerar o custo do atraso. Porque o que você pode perder por não obedecer é muito maior do que o que pode enfrentar por se levantar. O Espírito está acendendo em você um senso de responsabilidade espiritual, algo que só os maduros sentem. E essa maturidade não é sobre idade, é sobre entrega. Você está sendo levantado para obedecer em nome de muitos, para romper com padrões que seguraram sua família, sua história, sua mentalidade. E essa obediência não é só sobre você, ela é semente para outras vidas, é fundamento para outras gerações, é resposta para quem está perto e para quem você ainda nem conhece. Não despreze o poder de uma decisão correta diante de Deus. O tempo de atrasar acabou. Agora, o céu espera, o Espírito conduz, e você precisa decidir se vai permanecer onde está ou se vai responder ao chamado. E não é um chamado para cargos, posições ou aplausos. É um chamado para obediência invisível, para fidelidade silenciosa, para entrega total. Essa é a verdadeira maturidade. Essa é a verdadeira fé. Esse é o caminho que te leva ao propósito. Você já sabe o que precisa ser feito. Agora, só falta fazer. Que sua resposta seja prática, corajosa e inegociável. Que seu coração se alinhe ao tempo do Espírito e que você nunca mais viva abaixo do que Deus escreveu para a sua história, porque o Espírito Santo ainda espera, mas o tempo está passando, e quem tem ouvidos para ouvir, que ouça e responda, hoje, agora, com obediência real. A vida não será mais a mesma depois que você tomar essa decisão, porque há caminhos que só se abrem para quem decide obedecer, mesmo sem ver tudo com clareza. O Espírito não está esperando um projeto perfeito, está esperando um coração sincero, e esse coração é o seu. Basta que você diga sim com a alma, com as atitudes, com a prática. O tempo de esperar por confirmações terminou. Agora é hora de confirmar sua fé com obediência visível. O céu está liberando direções que exigem rapidez espiritual. Não se trata de correr no sentido humano, mas de se mover com prontidão. O Espírito Santo não é compatível com uma mente travada pelo medo ou pela hesitação. Ele age onde encontra disponibilidade. Por isso, quando você se recusa a agir, você paralisa acessos que já estavam abertos. E cada segundo nessa inércia espiritual é uma oportunidade desperdiçada. Você tem sentido essa inquietação crescente e ela não é emocional. É o Espírito gritando onde você tentou calar. Há decisões que não cabem mais na gaveta da espera. Há respostas que não podem mais ser adiadas. Você sabe onde deveria estar. Sabe o que deveria ter feito. E mesmo com todas as suas justificativas, o céu permanece firme. A ordem não mudou. Apenas o tempo está passando. Não espere que o ambiente se torne confortável para se mover. A obediência começa no desconforto. É lá que a fé se manifesta viva. É lá que você aprende a andar mesmo quando os pés tremem. Não é a ausência de medo que prova sua fé. É sua capacidade de obedecer apesar dele. E Deus está levantando em você uma ousadia santa, que não depende de aplausos, apenas de um coração que entende que está na hora de se posicionar. Se essa palavra te tocou até aqui, digita nos comentários: Senhor, eu não vou mais adiar. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor.
e não aos homens. Colossenses 3:23. Você não precisa mais de garantias externas. O Espírito já plantou certezas internas. E quem tem convicção do alto não vive à espera da aprovação da terra. Sua fé precisa ultrapassar a necessidade de controle, porque Deus age quando você entrega, não quando você entende tudo. Obedecer é crer que a voz que te chamou é maior do que qualquer circunstância que tenta te prender. Muitos vivem repetindo que Deus tem promessas, mas esquecem que Ele também tem exigências. Promessas não se cumprem automaticamente. Elas dependem de respostas. A sua parte nunca foi fazer acontecer, foi obedecer. Quem obedece vê o sobrenatural como consequência. O milagre não é o foco é a resposta certa no tempo certo. E esse tempo chegou. A pergunta é: o que mais você precisa para começar? Quando você decide, o céu se move. E quando o céu se move, as coisas que pareciam impossíveis começam a se ajustar. A obediência destrava milagres silenciosos. Aqueles que acontecem dentro primeiro, antes de se tornarem visíveis fora. Há um processo sendo ativado agora mesmo dentro de você, enquanto ouve. Um realinhamento de alma, uma cura espiritual que nasce da decisão de não adiar mais. Se você percebe que este é o momento de se levantar, entenda, não espere estar pronto. Ninguém começa pronto, mas quem começa com fé é aperfeiçoado no caminho. O Espírito Santo vai com você. Ele guia passo a passo, mas só caminha com quem decide andar. Você não precisa fazer força. Precisa fazer fé. Fé que se move. Fé que avança. Fé que honra o tempo de Deus com atitude e reverência. Seu histórico não anula sua obediência. O céu não te chama por merecimento, mas por propósito. E o seu propósito é maior que os seus erros. Deus pode redimir tudo, desde que você retorne ao centro da vontade dele. Não importa quantas vezes você começou e parou, hoje há uma linha de recomeço à sua frente. E tudo o que ele espera é que você cruze essa linha com coragem. A paralisia espiritual que te acompanhava será quebrada quando você decidir obedecer. Há pressões que vão desaparecer. Há vozes que vão se calar. Há fardos que vão cair dos seus ombros, porque a obediência alinha todas as áreas da vida. Não se trata apenas de ministério ou missão, mas de ordem interior. Quando você entra no ritmo do Espírito, a alma encontra o descanso que buscava. A dúvida é o maior ladrão do tempo. Enquanto você pensa, o céu age. Enquanto você hesita, outros se levantam. E não por competição, mas por urgência. O mover de Deus é coletivo, mas a responsabilidade é pessoal. Você não será cobrado pelo que os outros fizeram, mas por aquilo que você deixou de fazer, sabendo que era sua parte. E esse peso da consciência espiritual não se resolve com mais oração, mas com obediência prática. Você sente que tem algo preso dentro, algo que não se encaixa mais no lugar onde você está. É o Espírito dizendo que a estação mudou. A graça para continuar parado acabou. Agora, a unção está no movimento. O favor está na resposta. O tempo da contemplação passou. Agora é tempo de ocupação, de assumir lugar, de preencher o espaço que foi desenhado para você antes mesmo do seu nascimento. Se você está decidindo agir agora, escreve nos comentários: eu aceito o tempo de Deus para mim. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Salmo 90:12. A verdade é que você sabe o que tem que fazer. E o Espírito Santo não quer mais explicações. Ele quer atitudes. A obediência que ele busca em você não é feita de promessas, mas de prática, de ações concretas, de escolhas reais. Não se trata de emoção, se trata de maturidade espiritual. Porque quem amadurece na fé para de fugir e começa a cumprir, e você está sendo chamado para cumprir.
Você tem orado por mudanças, mas elas só virão depois da sua resposta. Não é Deus que está esperando algo acontecer. É você que precisa se mover. O céu já liberou. Agora é você que decide se continua na margem ou se mergulha. Não haverá mais espaço para meio termo. Ou você anda com o Espírito ou continua andando em círculos. E você sabe que os círculos já te cansaram demais. A urgência do céu é diferente da pressa humana. Ela não te empurra, mas te desperta. Não te acusa, mas te chama. E o chamado está sendo ecoado dentro de você agora. Ele não depende do que você sente, mas do que você sabe. E você sabe que chegou a hora de não mais negociar com o medo, de não mais racionalizar a direção, de simplesmente obedecer com fé viva. Talvez você esteja esperando um ambiente perfeito, pessoas certas, recursos sobrando, mas Deus já começou com gente com menos que você. Ele só precisa de uma coisa: alguém que diga sim de verdade. Alguém que pare de calcular perdas e comece a contar o privilégio de ser escolhido. Você foi separado não por acaso, mas por propósito. E esse propósito só se ativa com obediência imediata. Há promessas que estão amarradas à sua atitude de hoje. Há orações que serão respondidas porque você decidiu sair do lugar. Há gerações que serão impactadas porque você decidiu não adiar mais. Isso não é sobre grandeza humana, é sobre fidelidade ao Espírito, porque Deus não mede sua fé por quanto você sente, mas por quanto você obedece. E chegou o momento de mostrar isso. Você está sendo chamado não para fazer tudo de uma vez, mas para dar o passo que precisa. Um passo pode mudar toda a rota. Um passo pode realinhar sua caminhada. Um passo pode destravar o céu. A pergunta é: você vai continuar ouvindo ou vai finalmente obedecer? O Espírito espera, mas não indefinidamente. Ele chama com insistência, mas quem ouve precisa responder. A espera do céu por você foi longa. Agora é a sua vez de mostrar que entende o tempo que vive. Deus não atrasa, mas não espera indefinidamente. Quem ouve a voz do Espírito e não responde, perde o momento. E há momentos que não voltam, não por vingança divina, mas por justiça do tempo. O tempo obedece à ordem de Deus. E quando ele diz agora, não é sugestão, é direção. Você sente a urgência, sente o peso santo da responsabilidade. E isso é um bom sinal. Sinal de que o seu coração ainda é sensível. Sinal de que ainda há fogo. E onde há fogo, há vida. Agora só falta uma coisa: ação. O Espírito te espera. O céu te assiste. E tudo o que estava parado começará a se mover no exato momento em que você decidir obedecer, sem mais atrasos. Não existe liberdade espiritual sem entrega total. Aquilo que você segura por medo de perder é exatamente o que precisa ser colocado no altar. O Espírito Santo não está te pedindo tudo para te deixar sem nada, mas porque sabe que tudo começa quando você renuncia o que acha que controla. A obediência que ele deseja não é fragmentada, é integral. Quando você entrega, ele ativa. Quando você se rende, ele transforma. Quando você anda, ele manifesta. A cada passo de obediência, uma nova parte do seu propósito se revela. A cada sim sincero, uma porta invisível se abre. O problema é que você se acostumou a pedir por confirmação em cada detalhe. Mas quem anda com o Espírito aprende a confiar, sem precisar ver tudo. Ele guia com firmeza aqueles que decidem andar mesmo com o chão incerto. Você não precisa ter tudo sob controle para obedecer. Precisa apenas crer em quem está te chamando. O céu não vai esperar você se sentir preparado, porque Deus nunca chamou os prontos. Ele chamou os disponíveis. Prontidão espiritual não se constrói com respostas, mas com rendição. A sua entrega hoje vale mais que todos os planos que você deixou para depois. Você não precisa entender tudo, só precisa entender isso.
O Espírito te quer em movimento, não em espera. Porque onde há movimento em fé, há manifestação em graça. Há um tipo de paz que só vem depois da obediência. Antes dela, a inquietação. Depois, a alinhamento. Por isso, você está sentindo esse aperto santo no coração. Não é desorganização interior, é convocação celestial. O Espírito está preparando uma rota, mas ela não será visível enquanto você continuar parado. O mapa só aparece para quem começa a andar. A nuvem só cobre os que decidem sair da margem. E a promessa só se cumpre para os que dizem, eu vou. Se essa palavra está alinhada com o que você sente, escreva nos comentários. Não adiarei mais, estou pronto. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Você está em um ponto da vida onde já não cabe mais meia fé. A dúvida prolongada virou atraso. O medo que parecia proteção virou prisão. E o Espírito não vai competir com as suas desculpas. Ele espera. Mas ele não adula. Ele é amor, mas é fogo. Ele é consolo, mas é governo. E onde há governo dele, há ordem. Você precisa decidir hoje se continuará sendo refém das suas justificativas ou servo da direção de Deus. Tudo o que você precisa está do outro lado da obediência. Você pode sentir que ainda não tem a força necessária, mas Deus não está pedindo força. Ele está pedindo movimento. É o movimento que libera força. É o passo que ativa os recursos. Enquanto você espera se sentir capacitado, o Espírito está dizendo, vá, porque quem obedece vê o favor acontecer antes mesmo de entender como. Algumas pessoas esperam sinais quando já foram marcadas com direção. E a direção de Deus é clara, é tempo de sair da estagnação. O que você chama de espera espiritual, muitas vezes é apenas medo disfarçado. Mas Deus está chamando você para romper com essa paralisia e viver o agora dele. Ele não trabalha com relógio humano, ele trabalha com obediência. E quem obedece entra no tempo eterno. A procrastinação espiritual começa sutilmente. Você diz que vai fazer depois, que precisa de mais tempo, que vai orar mais, que quer sentir mais segurança. Mas o Espírito Santo sabe exatamente quando o seu depois virou resistência. E o tempo da tolerância acabou. Não porque Deus se cansa, mas porque há outros que dependem da sua resposta. Há destinos conectados à sua coragem. E o céu não vai parar por causa da sua demora. Talvez você sinta que obedeceu em partes, que deu alguns passos, que começou. Mas começar não é cumprir. Iniciar não é obedecer por inteiro. A obediência parcial produz colheitas limitadas. E você não foi chamado para colher migalhas. Foi separado para transbordar. Mas isso só será ativado quando a sua entrega for total. Quando o seu sim não for condicional. Quando a sua ação não for adiada pelo medo do desconhecido. Você não precisa sentir-se pronto para agir. A maioria dos que Deus usou jamais se sentiu pronto. Moisés hesitou. Jeremias chorou. Gideão se escondeu. Mas todos obedeceram. E a obediência deles mudou a história. Agora chegou a sua vez. Deus está esperando que você se posicione sem mais fugas, não pelo que sente, mas pelo que sabe. O Espírito já falou. E quando Deus fala, não há o que discutir. Só resta obedecer. O seu espírito reconhece que esse é o tempo. O corpo pode resistir. A mente pode tentar argumentar. Mas o espírito que há em você sabe que o momento chegou. Que não há mais margem para adiar. Que não há mais espaço para negociar com a própria alma. Deus já liberou direções. Já fechou portas antigas. Já empurrou situações. E mesmo assim, você tem insistido em permanecer onde a graça já se retirou. Há ambientes que só se transformam quando você chega neles com obediência.
Há pessoas que só serão despertadas quando ouvirem aquilo que você carrega, e cada dia que passa, sem que você se mova, algo permanece retido. O Espírito não te deu dons para ficarem escondidos. Não te deu palavras para guardá-las. Ele te separou para manifestar. E a manifestação começa com a decisão de andar, mesmo com dúvidas. Se você sente que Deus está falando diretamente com você, escreva nos comentários: não vou mais negociar com o meu chamado. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Efésios 5:14. Você está esperando sinais, mas Deus já enviou convicção. Está buscando paz, mas a paz virá depois do passo. Está pedindo confirmação, mas a confirmação está no movimento. Fé que precisa de controle não é fé, é dependência da zona de conforto. E Deus não opera no conforto da carne. Ele se move no território da confiança. Quem decide andar sem ver é guiado por uma força que vai além do entendimento. Muitos querem a plenitude, mas não suportam a simplicidade da obediência diária, porque ela exige constância, renúncia e coragem. Mas é exatamente essa obediência constante que abre os céus. Não adianta querer grandes revelações sem disposição para os pequenos gestos de fidelidade. Quem é fiel no pouco é promovido no espírito. Deus quer ver se você responde mesmo quando ninguém está aplaudindo. Existe uma guerra entre a procrastinação espiritual e a urgência do céu. Essa guerra não acontece fora, mas dentro de você. Cada vez que você ouve a voz do Espírito e ignora, algo dentro de você esfria. Mas cada vez que você obedece, algo aquece. Deus está chamando você para reacender o que quase apagou, para voltar ao centro do propósito, para deixar de lado o excesso de cautela que te fez paralisar. Talvez você esteja cansado de esperar, mas o Espírito não te quer mais esperando. Ele quer te ver andando, mesmo com medo, mesmo com fraquezas, mesmo com dores. Porque o movimento da fé é o que ativa a manifestação. Quando você se levanta, o céu se alinha. Quando você se posiciona, o mundo espiritual se reorganiza. Deus honra aqueles que dizem sim com atitude, não apenas com palavras. Você tem algo a dizer, tem algo a construir, tem algo a liberar. O silêncio prolongado que você chamou de prudência, o céu chamou de atraso. E agora não há mais desculpas. Há apenas dois caminhos: continuar negando o tempo de Deus ou finalmente obedecer. Deus não está esperando sua força, está esperando sua rendição. É na entrega que a força aparece. É no passo que o favor te encontra. Se você está dizendo sim a Deus nesse momento, comenta: hoje eu ando no tempo do Espírito. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. O Espírito não quer ver você brilhando aos olhos do mundo. Ele quer ver você fiel aos olhos dele. O céu não mede aparência, mede obediência. E obediência exige sacrifício, exige dizer não para si mesmo, exige abrir mão de rotas seguras. Você foi criado para se mover pela fé, não pela lógica. E o tempo em que você se calou por medo precisa terminar aqui, agora. Esse é o seu ponto de virada. O momento exato onde Deus está oferecendo uma nova oportunidade de realinhamento. Você não está ouvindo isso por acaso. Cada palavra liberada é parte de um chamado muito maior do que você imaginava. Mas esse chamado não será acessado por quem insiste em permanecer imóvel. A obediência é o acesso, e a decisão precisa vir antes da emoção. Deus não vai negociar com a sua agenda. Ele está dizendo: o que eu tenho para você exige ação imediata. Não se trata de correria, trata-se de prontidão, de parar de adiar, de levantar mesmo com limitações, de entender que o Espírito Santo opera com aqueles que têm ouvidos para ouvir e pés para andar.
Fé que não anda se torna teoria, e o céu não se move por teoria, mas por prática. O Espírito está despertando em você uma nova consciência, algo que te faz perceber que há mais em jogo do que o seu bem-estar. Há destinos conectados, há vidas ligadas à sua postura, há respostas presas em decisões que você ainda não tomou. O que você chama de medo, o céu chama de oportunidade desperdiçada. Deus quer te ver avançando, mesmo com perguntas, mesmo sem garantias. Você não precisa saber como vai ser, precisa apenas saber quem está te chamando. E se o Espírito Santo está à frente, você nunca estará sozinho. Ele não garante o caminho mais fácil, mas garante a direção mais certa. A jornada com ele é segura, não porque é tranquila, mas porque é conduzida por uma mão infalível. E essa mão está estendida para você agora. Essa palavra não é apenas um chamado, é um convite à maturidade. Você cresceu demais para continuar no mesmo lugar. A revelação que já recebeu exige uma resposta proporcional. Não dá mais para agir como quem não sabe. Você sabe, você viu, você entendeu. Agora é hora de corresponder. A obediência não é uma sugestão divina. É a ponte entre onde você está e onde Deus quer te levar. Pare de esperar o ambiente certo. A obediência não depende do lugar, depende da sua decisão. José obedeceu na prisão, Esther obedeceu no palácio, Paulo obedeceu na tempestade. Obediência não é onde você está, é o que você faz onde está. Deus quer ver você se movendo agora. O Espírito está soprando sobre sua alma a coragem que faltava. Porque quem obedece no tempo certo ativa o impossível. Há coisas que vão começar a se organizar na sua vida no momento em que você se levantar com firmeza. Os atrasos que você viveu não foram o fim, foram avisos. E essa palavra é a última porta antes da próxima fase. Não diga que não sabia. Não diga que não entendeu, porque agora você sabe, agora você entende. E Deus está dizendo com clareza: se você obedecer, tudo vai se alinhar. Você está sendo chamado para um tempo de ação. Não é tempo de análise, não é tempo de esperar mais ninguém. Não é tempo de medir riscos. É tempo de obedecer com toda a sua força, porque quem se rende com inteireza caminha com autoridade. O Espírito Santo não usa os mais fortes, ele usa os mais disponíveis. E você está sendo separado agora, exatamente por dizer sim. O tempo é agora, a ordem já foi dada, o céu está aberto, o Espírito está esperando. E você, está pronto? Então ande com fé, ande com convicção, ande com confiança, porque enquanto você anda, Deus age. E tudo o que parecia travado vai começar a responder à sua obediência. Hoje é o dia. Essa é a hora. Não atrase mais, porque o Espírito já começou e espera que você comece também. Se esta mensagem acendeu algo dentro de você, então não ignore o que o Espírito já começou. Curta este vídeo para que ele alcance ainda mais vidas. Inscreva-se agora no canal para continuar recebendo palavras vivas como esta e compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir isso hoje. Permaneça por aqui, porque há mais revelações sendo liberadas, mais verdades que vão te despertar, alinhar e te conduzir a um nível mais profundo com Deus. Você não chegou até aqui por acaso. Este é o seu tempo.